Sejam bem-vindos a mais um Voxcast. Hoje nós vamos discutir de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a educação e o futuro. E, claro, como a comunicação e a oratória podem impactar e influenciar para que esse futuro seja ainda melhor. E para conversar sobre esse assunto, nós temos dois convidados maravilhosos. Nós temos aqui a Jéssica, que é matemática, e também temos o Capitão André. Se apresentem um pouquinho para o pessoal de casa conhecer um pouco mais sobre vocês. Primeiro, queria dizer que é um grande prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre um tema tão importante e que tem tudo a ver com a nossa vida, a educação e o futuro. Falar sobre educação, eu estudei em escola pública, fiz Senai, nascido e criado aqui em São Carlense e me formei em engenharia na USP, sou mestre pela USP. Essa é a minha trajetória de educação. E como futuro, hoje faço parte de um grande projeto que é a gente realmente cuidar do futuro, que é a gente fazer parte da política aqui de São Carlos. Muito bom. E você, Jéssica? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite de estar aqui, uma excelente oportunidade. Eu sou formada em licenciatura em matemática pela USP e meu trabalho com educação é transformar vidas, é trazer aquela matemática cheia de magia. Não é aquela matemática chata, poxa, professora, para que eu estou estudando isso? É trazer aquele encanto. Eu fiz um ano de estágio na Escola Estadual Conde do Pinhal, aqui em São Carlos, e hoje em dia a minha paixão pela matemática está na Laplace Educação, onde eu trabalho revisando conteúdos de matemática. Incrível! E tanto a Jéssica quanto o André, que são apaixonados pela educação, entendem a importância desse constante aprendizado, constante desenvolvimento. E se formaram através do Academy, do pós, na Vox to You, lapidando e aprimorando a oratória de vocês. Capitão André, eu gostaria de começar te fazendo uma pergunta. Na sua visão, como a disciplina militar e os princípios de liderança podem influenciar positivamente o sistema educacional? Isso é uma ótima pergunta, Mayara. Por quê? Porque, especialmente as matérias que exigem mais os alunos, as matérias mais complexas, estilo de exatas, como a Jéssica é professora, precisa muita disciplina. É preciso aprender uma rotina de disciplina para ter uma evolução acadêmica, para que o aluno realmente consiga um desenvolvimento acadêmico ali consistente e estruturado ao longo da vida. Porque não se aprende uma coisa em um ano, em um mês ou um semestre. Se aprende ao longo da vida. Existe um tema muito usado hoje que é o Long Life Learning. É preciso aprender ao longo da vida e para isso é preciso ter disciplina, aplicar essa disciplina em todas as fases do aprendizado, em todas as etapas do conhecimento. Desde a primeira idade até o começo da vida acadêmica, até uma universidade, uma pós-graduação, um doutorado, pós-doutorado. Cada vez mais o desafio aumenta, a disciplina ela é fundamental para o sucesso, para que aquilo realmente seja concluído. E dentro dessa educação que nós estamos conversando hoje, que é visualizando o nosso futuro, trabalhamos também não só a parte teórica, como também o comportamento desses alunos, porque para que venha a disciplina, eles precisam ter um comportamento diferente. E Jéssica, você falou algo que me chamou a atenção na sua apresentação, que foi: quero trazer a matemática de uma forma diferente. Confesso que eu sempre fui mais da linguagem, da comunicação. E a matemática, para mim, como aluna, era um desafio. E eu era essa aluna que falava: ai, professora, mas para que eu vou usar isso? Algumas contas que eu aprendia. Então, para você, com a sua experiência, o que pode ser feito para tornar o ensino da matemática mais atraente e mais acessível para os estudantes? Eu acho que primeiramente é responder essa pergunta, né? Onde que eu vou usar? Exato. Trazer essa contextualização, porque tem várias formas da gente contextualizar a matéria. A gente vê, por exemplo, ensinando frações com exemplos de pizza, bolos, da gente cortar e falar, um oitavo da pizza é um pedaço de 8 pedaços. A gente tem que achar alguma forma sempre de estar trazendo o aluno as coisas que ele aprende na matéria para o dia a dia, porque assim ele fica mais atraente pela matéria, até porque você vai estudar algo que você não vai ver muito no seu cotidiano, você perde o interesse, perde o foco, né? Sim. E vocês acreditam que a oratória, ela pode ser um diferencial na vida desse aluno na educação do futuro? Porque hoje, infelizmente, isso não é cultural no nosso país. Não está dentro das escolas aprender a arte de falar, de se posicionar, e nós estamos preparando os nossos jovens para o futuro, para uma carreira profissional. Como vocês acreditam que vai ser o impacto de ter a oratória como uma disciplina dentro das escolas?
Sem dúvida, a oratória ela é fundamental para esse desenvolvimento acadêmico. Porque não adianta aprender o conteúdo e não conseguir passar, não conseguir transmitir, não conseguir sequer conversar com os colegas da sala de aula que estão no mesmo desafio, com os colegas da sala de aula que estão aprendendo o mesmo conteúdo, que precisam de uma ajuda, ou levar aquilo para casa, compartilhar com as pessoas básicas ali, é realmente muito importante que a pessoa tenha esse oratório e consiga transmitir o conhecimento que ela adquire, até para que ela memorize aquilo de forma mais coerente, mais sensata, ela precisa realmente ter uma comunicação adequada, orientada aí com o objetivo, com o propósito da educação. Eu acho que a questão que eu vejo bastante na escola é que eu vejo muitos alunos excelentes em questões de conteúdo, mas às vezes eles são muito tímidos, então ele não consegue transmitir toda aquela inteligência, toda aquela informação para os colegas, às vezes para o professor, e a gente acaba não ficando sabendo de tudo aquilo que ele tem para mostrar. Então eu acho muito importante desenvolver a parte do conteúdo lógico, mas também desenvolver habilidades de comunicação, da parte social. Isso é muito importante desenvolver o aluno como um todo, né. Até complementando Sim. o que a Jéssica colocou, realmente é preciso que o aluno consiga transmitir isso. Às vezes o aluno tem uma capacidade acadêmica muito grande e às vezes a hora que ele vai para o mercado de trabalho, ele não consegue expor essa capacidade acadêmica, todo esse conhecimento técnico que ele tem. Ele vai precisar para expor para um chefe, expor para uma equipe, trabalhar a liderança. A comunicação ela faz a integração entre todas essas habilidades para que ele realmente consiga se inserir no mercado de trabalho e ter um sucesso Sim. profissional. E muitas vezes eles se dedicam tanto, como vocês trouxeram, se ele for seguir uma carreira acadêmica, e chegar até o pós-doutorado, o quanto esse aluno não se dedicou para de repente depois disso ele decidir ingressar em uma empresa. E aí chega nessa empresa, às vezes pode ter uma pessoa participando de uma entrevista de emprego com ele, que talvez se preparou um pouco menos, mas que fala um pouco melhor, que sabe se vender ainda mais. E às vezes o aluno que se preparou teoricamente, estudando, não tem tanta visibilidade quanto aquele que sabe ser assertivo na sua comunicação e até mesmo na sua liderança. Você, capitão André, que lidera muitas pessoas como capitão da Marinha. Ter essa comunicação, saber se comunicar, saber se posicionar, o quanto isso faz diferença na sua visão? Faz total diferença, e especialmente em atividades de liderança e nas Forças Armadas. Os oficiais das Forças Armadas têm um trabalho de liderança muito intenso e faz parte da nossa rotina. E a comunicação não é aquilo que você fala, é o que a pessoa entende. Então é preciso transmitir a mensagem, é preciso que a missão seja clara, consiga e bem direcionada. Então, para você conseguir fazer uma liderança eficiente, você precisa realmente que as pessoas entendam qual é o propósito, qual é o objetivo de cada missão. E sem a comunicação isso fica impossível. Exato, é vir o porquê todos juntos vão cumprir aquela missão, qual é o resultado daquilo. Exatamente. E dentro de sala de aula, Jéssica, para o professor conseguir passar isso para os alunos e criar uma conexão também, porque eu vejo que dentro de sala de aula, o professor ele também precisa criar uma conexão muito grande com os alunos, até mesmo para eles se abrirem a entender onde que eles vão usar, de repente, algo que você está ensinando, uma conta, uma equação. Como que é isso para você? Eu acho que é muito aquilo que a gente aprende no curso de oratória, né, que comunicação é muito mais sobre ouvir do que falar em si. Hum. Então entender mais o que cada aluno gosta, o que vai mais chamar a atenção dele. Mas eu acho que mais do que na educação, porque a matemática é uma matéria que as pessoas têm um pouco mais de medo, né. Eu acho que no ramo da matemática, sim, a gente faz um exercício enquanto pesquisador, que é como você pode explicar a sua pesquisa para diferentes públicos. Então, é questão de como eu explicaria a minha pesquisa para uma criança de 5 anos, e para uma adolescente de 15, e agora para um adulto. E para um adulto que já é da área, um adulto que sabe matemática e está no meio acadêmico, para um adulto que já não é da área. É muito esse exercício de você entender o seu público e entender mais ou menos o que ele sabe, o que ele gosta. Muito bom. E como que seria? Nós estamos trazendo aqui o quanto a oratória iria impactar, qual a importância desse posicionamento e como nós poderíamos trazer isso para equilibrar o ensino tradicional que nós já temos com essa inovação do futuro que nós estamos conversando. Quais são as habilidades que esses alunos teriam que ter? Como que seria inserido isso para que a gente pudesse equilibrar esse tradicional e essa inovação para que nós pudéssemos preparar melhores profissionais, melhores pessoas, porque trazendo essa visão que nós estamos conversando, nós estamos formando pessoas melhores,
e profissionais melhores, não é só a profissão, é valores, princípios. Como que nós podemos equilibrar esse tradicional com essa inovação? Esse desafio realmente ele é fundamental. Por quê? Porque o futuro do mercado de trabalho não tem nada a ver com o passado do mercado de trabalho. Então, o ambiente acadêmico ele tem que se preparar para esse período de transição. Então, se ele ficar olhando para trás, a gente vai ser uma nação totalmente despreparada em poucos anos. Então, a gente precisa olhar o desafio, preparar o jovem dentro de um ambiente acadêmico, de um ecossistema acadêmico que favoreça isso. Para quê? Para que a gente entre na vanguarda aí do mercado de trabalho, das indústrias, dos desafios tecnológicos que terão. Alguns são muito básicos, que é aprender programação, aprender tecnologia, Uhum. trazer as parcerias das universidades para dentro do ensino médio, para dentro do ensino técnico, para dentro da universidade, realmente direcionar o mercado de trabalho, fazer esse ecossistema de integração entre as unidades, para que o jovem realmente saia dali preparado para fazer um desafio, para inovar, para empreender, e todo o mundo hoje está olhando para isso. E dentro disso também outras habilidades que são direcionadas para a pessoa, para o sucesso pessoal dela, que está todo associado a uma questão de empreendedorismo, por exemplo, que é educação financeira. A pessoa, para ela conseguir empreender, um jovem, um profissional, para conseguir empreender, ele tem que ter uma noção financeira muito boa. E se ele não vai empreender, ele tem que lidar com o salário dele. Então, essa educação financeira, ela é fundamental para que o jovem realmente consiga ter um diferencial na vida. Isso a Jéssica consegue falar muito bem, porque realmente a matemática ela é fundamental para Sim. qualquer uma dessas áreas. O André comentou de educação financeira, muitas vezes a gente vê juro compostos, vários juros na matemática, e os alunos não entendem direito, eles não têm noção do quanto essa matéria é importante na educação financeira, porque você percebe que às vezes você comprar no paga só uma parcela de uma vez, pode ser às vezes melhor do que você fazer Parcelar em várias. 12, como às vezes é a cultura. Ah, faz em 10 vezes. E Aí aí a pessoa pensa: "Ah, vai ser só R$ 30 por mês", mas não sabe calcular tudo isso. exatamente, e aí aquela conta que era pouquinhas parcelas vai virando uma parcela enorme, e aí quando você vê, você já está todo endividado. Mas acho que não só essa questão da educação financeira, que também é muito importante, mas acho que outra questão é a questão da inteligência emocional, né. Porque inteligência emocional é você saber lidar com diversas, imprevistos ao longo do seu dia a dia e não perder a cabeça. E a questão também do esporte, você cuidar porque o esporte acaba que ele está relacionado com a questão da inteligência Sim. emocional, porque você tem um tempo para você descansar a sua cabeça, alguma coisa para você gastar suas energias, que não é a gente gasta muita energia no dia a dia, trabalhando só o intelectual e esquece que o nosso corpo também precisa Sim. estar em movimento. É, e quando a pessoa ela se propõe a passar por esse desenvolvimento pessoal, adquirindo o autoconhecimento, a inteligência emocional, ela entende que tão importante cuidar da mente é cuidar do nosso corpo, porque ele faz com que nós tenhamos uma mente mais saudável, com mais energia e vamos entendendo quantas horas de sono eu preciso dormir, como eu posso me alimentar. Essa mudança de chave é algo fundamental para mudar o estilo de vida da pessoa, que na verdade começa aqui. E quando se nós pudéssemos trazer isso para o ensino, imagina só, uma criança que está 9 anos, 10 anos, então nós estamos falando desde lá da primeira à quarta série, depois vem o fundamental, o ensino médio. Imagina eles serem moldados já com esse pensamento. E a gente entra em um ponto bem interessante. Quais seriam os valores que essa educação do futuro que nós estamos trazendo, elas seriam implementadas com os nossos alunos para que eles pudessem se preparar, como você trouxe, Jéssica, a gente gasta muita energia no dia a dia, com os imprevistos, porque o mercado de trabalho ele muda constantemente, eles têm que estar se desenvolvendo, imprevistos, ele ter esse jogo de cintura muito maior. Quais são os valores que nós poderíamos ensinar para eles conseguirem essas habilidades como profissionais no futuro? O respeito é, sem dúvida, a principal ferramenta, o principal valor. O respeito é, sem dúvida, o principal valor que precisa ser utilizado nesse desafio do futuro. Respeitar o professor, respeitar o colega, respeitar o profissional, que vai ser seu chefe, que vai trabalhar com você, que vai estar dentro da escola. Esse respeito a uma estrutura, ele é fundamental. Então, sem isso, realmente, os outros valores são perdidos. E isso se traz dentro da escola, isso se treina dentro da escola. Existem sistemas
realmente que podem integrar tudo isso, né? Tudo isso, todos esses valores que a gente vem colocando, todas essas habilidades que a gente entende que precisa realmente o jovem se preparar para o mercado de trabalho, a gente tem que colocar dentro de um ecossistema de educação e colocar os jovens inseridos dentro desse ecossistema. Não adianta trazer soluções isoladas. Isso vai atender uma parcela muito pequena da população. A hora que você integra esses sistemas e coloca realmente o jovem inserido nesse ecossistema de esporte, de educação Sim. financeira, de linguagem de programação, de um ensino de exatas mais direcionado para a prática, que traga o aluno motivado, que traga o valor de respeito para dentro da escola, e a questão da comunicação, que ele consiga se comunicar e que ele seja desafiado à comunicação durante Uhum. todo o tempo. Isso realmente é a saída aí que a gente tem para E o esporte resgatar o traz essa país. disciplina pra gente, porque é uma disciplina para você, se você for querer principalmente competir, participar de competições, o esporte ele traz isso também. E para você, Jéssica? Para mim, o principal valor, assim, que eu acho que as crianças precisam aprender, os adolescentes, é a questão da resiliência. Porque, principalmente quando a gente está mudando para a vida adulta, a gente percebe que são muitos imprevistos. E no esporte, na área de inteligência emocional, a gente aprende a lidar com os imprevistos, aprende a lidar quando as coisas não dão certo, né? E acho que quando a gente passa para a vida adulta, muitas oportunidades, a gente vai ver que às vezes a gente vai entrar no emprego que a gente não é tão valorizado, ou alguma coisa que a gente trabalhou tanto mas infelizmente não deu certo. E aí é nessa hora que a gente tem que persistir e falar: "Não, eu vou continuar, não Sim. deixar, tem que continuar com a cabeça erguida". É, e acho que é muito comum quando a gente sai da universidade, nós aprendemos todo aquele passo a passo mais metódico. Quando a gente vai para a prática no mercado de trabalho, nem sempre vai seguir exatamente aquela linha que você aprendeu. E se permitir sair disso e entender que às vezes você pode chegar no mesmo resultado é algo bem desafiador para os jovens também. Tem alguma situação que já aconteceu com vocês, voltada a essa parte de se equilibrar, equilibrar vários pratos ou quebrar a rotina, você se permitir ver diferente, fazer diferente, ou até mesmo o ponto de vista do outro ser diferente. Já aconteceu algo com vocês, ou com algum aluno, algum liderado, algo que vocês possam compartilhar com quem está nos assistindo? Ah, eu tenho um caso muito interessante, que foi realmente uma quebra de paradigma, que foi a pandemia agora. Eu tinha assumido uma divisão das mais importantes do maior estaleiro da Marinha hoje, o maior estaleiro do Brasil hoje. Estaleiro, para aqueles que não conhecem, é uma fábrica de navios. Então a gente trabalha com navios de guerra, todo o reparo, manutenção dos navios de guerra da Marinha hoje são feitos nesse estaleiro. E eu tinha assumido uma divisão nova, uma das 8 divisões principais do core do processo, há semanas. E estourou a pandemia. Então, a hora que estourou a pandemia, realmente se perdeu toda a estrutura. Como que a gente vai trabalhar com isso? Os projetos continuavam, os desafios diplomáticos que as Forças Armadas têm continuavam, elas não foram afetadas pela pandemia. Então, os prazos a gente tinha que continuar atendendo. Só que a equipe foi completamente desmobilizada, porque você tinha idosos, você tinha pessoas que estavam ficando doentes, você tinha pessoas que seriam afastadas daquele trabalho presencial. E uma atividade industrial como essa, o trabalho remoto ele atende muito Pouco. parcial, é uma parcela muito pequena. Então, você estruturar essa transição do trabalho remoto, de como a pessoa com muita experiência e ajudar aquele pessoa mais jovem que tinha pouca experiência de forma longe, você fazer esse meio de campo ali, realmente exigiu muita resiliência, foi um grande desafio para que a gente conseguisse cumprir. E, sem dúvida, a liderança, por meio da comunicação assertiva, por meio das habilidades de comunicação, foram fundamentais. Senão, jamais teria sido possível enfrentar esse Concretizar. desafio. É isso que eu ia perguntar. Falar, e a comunicação deve ter feito total diferença, porque muitas vezes você poderia estar sendo um intermediador, de repente a pessoa falando algo mais técnico, mais experiente, uma linguagem que quem acabou de se formar conhece às vezes 100% e às vezes não, então precisa desse intermédio. E olha a comunicação fazendo total diferença para que vocês possam continuar, porque vocês estão sendo preparados para a guerra. Imagina se outra coisa acontece e aí? Não tem as outras coisas preparadas. Exatamente, exatamente. E era um preparo realmente para a guerra, um navio de guerra que estava sendo Olha. preparado com toda a tecnologia para isso, com todos os desafios técnicos, alguns mais simples, outros altamente complexos, e era preciso entender aquele ecossistema numa redução de mão de obra gigantesca, uma redução de uma troca de equipe, né? Um turnover altíssimo, né, para aquele momento, e realmente a gente teve que usar a comunicação de forma
excepcional ali para isso. Sim, e as técnicas fazem total diferença Muito, nesse muito. momento. E você, Jéssica, tem alguma experiência que você pode dividir com a gente? Sua ou de algum aluno? De resiliência, sim. Eu, quando entrei na faculdade, eu entrei com o objetivo de virar pesquisadora. Então eu comecei já assim que eu tive a primeira oportunidade de começar a fazer pesquisa, eu comecei, conversei com o professor e a gente começou a pesquisa. E aí, ao longo da pesquisa, eu fui percebendo que eu não estava me identificando tanto com o assunto que estava sendo estudado. E aí eu fui ficando um pouco frustrada. E aí, quando eu terminei, eu fiquei. Eu não tô entendendo o conteúdo, eu tô achando muito difícil, eu não tô me identificando no tema. Será que é isso que eu quero mesmo fazer? Até então eu falei: "Não vou mexer com pesquisa até agora, vou terminar o curso, mais pra frente eu vejo se vou voltar". Mas eu estava muito com aquele sentimento de que isso não é pra mim. E na faculdade a gente tem muito uma cobrança de notas, assim, a gente tem que ser tudo impecável. Infelizmente, nesse semestre, eu tive uma matéria que eu não fui tão bem e acabei reprovando. Então, pra mim, eu estava, tipo, no fundo do poço, eu pensei: o "Que que tá acontecendo?". Mas nesse semestre eu estava fazendo aula particular com um professor. E aí, no final da matéria, eu falei: "Olha, estava fazendo aula particular com o senhor, mas infelizmente não passei e enfim, obrigada, né, é isso". E aí ele pegou e falou assim: "Nossa, mas eu te achei tão esforçada, você não quer estudar um livro comigo, por cima, assim, e depois às vezes a gente tenta fazer uma iniciação científica?". Aí eu comecei a estudar o livro, fui gostando do jeito dele, da forma que ele orientava, comecei a estudar o livro, hoje em dia é o professor que eu faço iniciação científica, tenho bolsa com ele e, assim, amo a minha área de pesquisa. Olha só, é ter a resiliência e dentro de tudo isso que nós estamos falando, quando a gente vai desenvolvendo, trabalhando essa inteligência emocional, a gente se permite. Porque muitas vezes, talvez até na parte como você trouxe, André, se nós ficarmos naquela educação antiga, a gente vai se corromper muito rápido. E quando a gente vai para esse novo, a gente aprende que tá tudo bem. Tentei aqui, não me identifiquei, mas deixa eu tentar uma área diferente do que 100% sair da área de pesquisa, já que esse era um desejo seu. Hum. Pensando um pouco nas técnicas que vocês aprenderam na Vox2U, ou até mesmo o motivo pelo qual vocês buscaram a escola, o que transformou, o que contribuiu de habilidades para a carreira de vocês, tanto carreira profissional, quanto também a vida pessoal, esse desenvolvimento pessoal, porque eu vejo que o curso ele contribui muito para isso, não só para fora, mas também para dentro, porque começa de vocês acreditarem que conseguem executar aquilo que vocês aprendem e com certeza alcançam o resultado de vocês. Ah, sim, o curso ajuda muito nesse conhecimento, nessa, interlocução de diversos atores dentro de um processo, né. Então realmente a ajuda aí das técnicas, do processo de comunicação como um todo, ele foi fundamental aí para a gente desenvolver essas habilidades e desenvolver aí toda a resiliência para esse processo, né. Muito bom. E você, Jéssica? Eu acho que a parte que eu mais gostei de fazer o curso de oratória é que a gente não aprende só sobre oratória, a gente aprende sobre imagem pessoal. Quando eu fiz o primeiro curso, eu lembro que eu era muito uma menininha, muito tímida, e aí eu fui aprendendo a me moldar como mulher. Então, aprender a me posicionar mais. E são várias técnicas, não é só a questão de você se posicionar, mas é a questão, a forma, às vezes, como você se veste, como você se comunica. E também a questão de que na Vox a gente aprende que não é só a facilidade da pessoa. Por trás de toda aquela facilidade tem todo um treinamento. Então é aquela constância de você ter a disciplina de estar sempre repetindo e pensando: "Da próxima vez eu vou ser melhor". Aquele 1% por dia. Que faz total diferença no final. Porque realmente, às vezes, as pessoas pode ser que você aí que está nos assistindo já pensou isso. Lá no pós, nós temos uma aula onde nós aprendemos 10 técnicas que o Steve Jobs utilizou muito nas suas palestras, para que a gente possa modelar. Modelar é ver o que aquela pessoa fez para chegar onde ela está, para que a gente possa seguir os passos. Vamos supor, quero me formar e ser uma professora excepcional em matemática. Como que a Jéssica faz com que os alunos se interessem tanto por aquela matéria? Ou quero me tornar um oficial da Marinha. Quais foram os passos que o André traçou para chegar a ser responsável por um dos principais, qual é o nome correto que você usou? Estaleiro, estaleiro. Estaleiros da Marinha. Olha só. Então, eu posso modelar eles e trazendo para uma linguagem um pouco mais popular, bater muito menos a cabeça na parede, porque vocês vão me mostrar esse caminho. Então, uma das técnicas que Steve Jobs usa é treinar, treinar e treinar. A gente aprende que pessoas que trabalham com ele
falam quanto que vem ele treinando. Então, às vezes vai lá falar: "Ah, a pessoa já fala bem, não tre a pessoa não treina". Muitos alunos perguntam isso pra gente nos primeiros dias de aula: "Mas eu preciso ficar treinando sempre?". André, hoje você está à frente trazendo toda essa sua experiência, toda a sua vocação, eu diria até, além de experiência, e realmente você é um patriota. Então você quer trazer isso para uma mudança. Hoje, principalmente, além de você atuar para o Brasil, também aqui para a cidade de São Carlos. Então, como que isso pode implementar aqui nessa sua candidatura? Como você vai trazer tudo isso para a nossa cidade? Isso é muito importante colocar, que realmente servir as Forças Armadas é uma dedicação de patriotismo, é realmente uma vocação. E entrar para a política também, porque é você usar esse patriotismo, usar esse conhecimento, esse amor à pátria para transformar a vida das pessoas, para fazer aquele ambiente, a sua terra, um lugar melhor. E é isso que eu venho me propondo a fazer, eu, como legítimo São Carlense, cidadão são carlense, apaixonado pela minha cidade, crio minha filha aqui em São Carlos. Quero trazer o que eu aprendi na minha vida, toda a liderança, toda a experiência que eu tive de realmente estar preparado para a guerra, para um ambiente novo, um desafio novo e que, sem dúvida, é o desafio mais importante que a gente tem hoje, que é o campo político. Vivemos um desafio ideológico, vivemos um campo muito desgastado da opinião pública, como é a política, isso não só em São Carlos, não só no Brasil, mas no mundo todo, e tenho certeza que a gente vive um ponto de inflexão na nossa política mundial. O mundo todo está saturado desse sistema político que está levando ao colapso. Então, existem muitas mudanças acontecendo em diversas regiões do mundo. Algumas regiões dessa do mundo estão entrando em colapso, colapso realmente total. Está faltando comida, está faltando princípios básicos, estão entrando em guerra. Então, é preciso que a gente realmente use a política, use a diplomacia da forma correta para que a gente recupere o nosso país e coloque o nosso país na vanguarda do conhecimento, na vanguarda do trabalho e que esse desafio ideológico que a gente vive seja canalizado, essa energia que o brasileiro tem, que o jovem tem, que realmente tem um diferencial do nosso povo, seja canalizada para o progresso, para a tecnologia, para a ordem e progresso, como vem bem claramente estampada no nosso pavilhão nacional. É, e como você trouxe, estamos em um cenário que estamos chegando ao caos, à guerra. Ninguém melhor do que você que foi preparado para a guerra para poder atuar e realmente trazer isso para nossa cidade, que vai fazer total diferença. Jéssica, você é jovem e estamos falando da educação do futuro, que é voltado para os jovens. Então, você está nesse ambiente acadêmico, nas universidades, você é natural de Ribeirão Preto e veio cursar a Universidade de São Paulo, a USP, aqui com a gente, porque São Carlos ela tem uma das maiores universidades aqui na nossa cidade. Temos a UFSCar, temos também a USP. Como foi para você quando você foi adquirindo as técnicas de oratória? Vamos pensar aí agora na parte pessoal do jovem, para conhecer novos amigos, para fazer novas amizades, ter essa facilidade, sabe? De repente vocês vão em uma festa ou até mesmo em uma feira. Como que você se sentia antes disso? Tinha aquela questão mais de timidez, eu não sei como puxar assunto, como eu vou falar. E como é hoje, Jéssica? Como que você vê os jovens que estão à sua volta, que têm as técnicas e os que não têm? Qual é a diferença? Eu acho que os jovens de hoje em dia, pelo menos pensando em mim, quando eu ia conversar, eu ficava pensando muito no que os outros iam pensar de mim. Eu ficava muito preocupada com tudo. Preocupada se eu estava agradando a pessoa, se eram muitas preocupações, sabe. E hoje em dia eu me sinto uma pessoa mais leve. Eu aprendi na Vox também essa questão de que, tipo, eu vou falar o meu melhor no que eu acredito e o que o outro vai pensar de mim é mais da parte dele. Eu tenho que pensar se eu transmiti o que eu queria transmitir de forma respeitosa e se ele entendeu bem a minha mensagem. Mas a partir desse ponto, se eu fiz isso, Tá tudo bem? tá tudo bem. Se sente mais segura para de repente ir para lugares novos, congressos, você palestra também, palestra para autoridades, autoridades dentro da universidade.
trouxe essa segurança maior também? Ah, com certeza, porque eu acho também que hoje em dia eu entendo depois de todo esse treinamento que um dia eles estiveram no meu lugar. Então eles Sim. também tiveram que passar por todo esse processo de aprender muito, estudar muito para estar lá. Então eu vejo mais como uma inspiração de tipo, nossa, essa pessoa tá nessa posição, o tanto que ele estudou. E eu hoje em dia, às vezes eu penso, nossa, será que quando ele me vê, será que ele não sente tipo, nossa, essa menina tá aí? Será que ele não vê com uma nostalgia, às vezes até com uma Sim. saudade? Então eu não tenho esse lugar, esse olhar de tipo: "Nossa, essa pessoa tá me julgando, vai falar vai pensar super mal de mim", às vezes eu penso: "Nossa, ela às vezes vai me olhar com carinho Com até". certeza. E como você falou, essa nostalgia, e fala assim: "Poxa, que bom". E aí, quando a gente já passou por isso, aí você vê a pessoa iniciando, você fala: "Olha, ela vai chegar muito longe", porque a gente vê a dedicação, a gente vê o esforço, toda essa parte. E para que você pudesse se desenvolver como se desenvolveu, tão jovem, você buscou e teve que buscar fora o que nós estamos falando, que a gente quer trazer dentro das escolas, dentro das universidades, como a oratória, a disciplina de comunicação, a disciplina de liderança, de desenvolver esses alunos com um respeito maior. E eu vejo que antigamente nós tínhamos esse princípio de que a escola e a família se complementavam na educação. E hoje, infelizmente, isso se perdeu. São ensinamentos, às vezes, em casa, chega na escola, é um desafio gigantesco para os professores conseguirem colocar isso, porque eu não vejo que eles são desqualificados. É um desafio mediante a falta de respeito que existe muitas vezes, algumas vezes pelos jovens, outras pelo ensino, pela própria política em si, de não dar essa munição para que os professores possam auxiliar esses alunos. Então, tudo que nós estamos trazendo seria o cenário ideal para a nossa educação e para o nosso futuro. E aí eu gostaria de ouvir de vocês, começando por você, Jéssica. Toda essa educação do futuro que nós estamos trazendo, ela está algo que ainda está no nosso sonho ou é algo que pode estar mais próximo de nós? Atualmente eu percebo que o cenário, as pessoas já estão incomodadas com essa questão da escola não estar atendendo aos às nossas necessidades. Então eu vejo que tem um movimento na sociedade em si, assim como o André, que ele está entrando na política para fazer essas mudanças. E hoje em dia tem a questão também da curricularização da extensão nas universidades, que é tentar integrar mais a universidade com a sociedade. Então, tanto por parte da escola já teve mudanças no ensino médio e também na parte da faculdade estão tendo essas mudanças. Então, eu acredito que no futuro mais próximo a gente está cada dia mais perto de ter essas mudanças que a gente precisa. Muito bom. E você, André, você que está à frente aí a ponto de realmente ser o capitão de São Carlos, voltado a essa parte, estamos próximos ou muito longe de termos uma educação assim? Eu realmente me coloco como capitão de São Carlos em termos de motivar, de capitanear as pessoas, de liderar essa frente de direita, do renascimento da direita aqui na nossa cidade. Por quê? Porque a gente entende que esses valores precisam ser solidificados. Esse valor conservador, que é a grande maioria da nossa população, precisa estar unida e representada dentro do ambiente que toma as decisões da nossa cidade, que é a Câmara Municipal, que é o ambiente político. Para isso, é toda essa questão, vários fatores que a gente colocou aqui em termos de educação, a gente precisa realmente ter um ecossistema para que isso aconteça e de trazer o jovem para mais perto da realidade, para mais perto da família. E a gente tem um projeto para isso. Existe um projeto que, em termos, eh, que em termos Técnicos? talvez em Hum. termos técnicos, ele dá um passo para trás para dar 2 para frente, que é o quê? Ele vai resgatar alguns valores tradicionais de respeito ao professor, de respeito aos colegas, de disciplina no ambiente escolar, de cantar o hino nacional, de respeito à pátria, e é todo aquele ambiente. Você tem índices da redução das escolas desse projeto, que é o projeto das escolas cívico-militares, de redução ao dano do patrimônio, de redução à violência, de aumento do índice de desenvolvimento básico, várias questões que trazem esse ecossistema, trazem o aluno para esse ecossistema e principalmente que aproxima a família, você traz a família para participar. Então, além do aluno estar inserido dentro de um ambiente
que ele possa realmente ter um desenvolvimento acadêmico melhor, ele tem aproximação com a família, ele tem os valores da família mais próximos, mais tradicionais, sendo representados dentro desse ambiente aí escolar, que é fundamental. Você não pode preparar um jovem de forma destoante do que a família prepara dentro de casa. Sim, Você precisa senão preparar ele choca. isso, você precisa preparar ele de forma alinhada. Então é um ecossistema que realmente a política vai trazer, recuperar esses jovens. Eu falo sempre que são as sementes que a gente tem que replantar, as sementes do patriotismo, as sementes do jovem que quer procurar um futuro melhor, que vai levar o Brasil para frente, que vai realmente fazer o Brasil voar. A gente tem um país que fica sempre, todo mundo fala, o Brasil é voo de galinha, voo de galinha. A gente precisa tirar as amarras dessa galinha, que essa galinha vai voar sim. A gente tem um país com tudo para decolar. Então, se a gente Sim. tirar essas amarras, e a primeira fase de tirar essas amarras é implantar um ambiente educacional que isso seja adequado, que o professor chegue lá e consiga dar o melhor dele, porque o professor está saindo de casa para isso, para dar o melhor, para extrair o melhor do aluno, para fazer aquela conexão, aquela sinergia de conhecimento ser da melhor forma possível. E a escola é para isso. O professor não tem que ficar preocupado com violência, com droga, com ideologia Sim. dentro da escola. Ele está ali para passar conhecimento. E ele Transbordar na vida desse aluno. transbordar na vida desse aluno e levar esse professor para o resto da vida dele como um exemplo de vida, como um exemplo de que ensinou como eu tenho uma vida de um sucesso acadêmico vindo de escola pública que certamente aconteceu porque professores fizeram a diferença, professores foram muito marcantes dentro dessa minha vida acadêmica. E tenho, sem dúvida nenhuma, todas as pessoas que tiveram algum sucesso na vida têm um Tiveram um professor para professor. lembrar com carinho É. e que fez essa diferença. Mas é preciso ter um ambiente que o professor realmente seja respeitado, como ele é, um mestre que saiu de casa para dar aula. E o Sim. projeto que a gente tem para isso e que vai funcionar são as escolas cívico-militares. Vai integrar esporte, vai integrar tecnologia, vai integrar respeito ao professor, vai integrar oratória, porque o aluno ele apresenta a turma, ele tem a disciplina em respeitar a turma e respeitar o professor. Então, tudo isso é integrado dentro de um desafio diário Sim. em que o aluno, ao longo do ano, o professor vai realmente conseguir medir que o aluno melhorou, que o aluno desenvolveu, que aquele ano foi muito proveitoso de trabalho. E Muito no final bom. do ano, certamente, todos estarão felizes com o trabalho do ano, não tristes pela Sim. ineficiência do sistema. Jéssica, para você, como professora e apaixonada pelo ensino e pela transformação dos seus alunos, como você se visualizaria trabalhando em uma escola que proporcionasse tudo isso que o André colocou e tudo que nós trouxemos sobre esse futuro? Como seria o sentimento, a experiência sua como professora? Ah, eu acho que qualquer escola que você entre e você se sente respeitada, para o professor isso é algo gigante, né, porque infelizmente, o cenário que a gente vê hoje em dia é que a gente chega na sala, até a gente fazer a chamada, esperar a bagunça, aí depois conseguir conectar os alunos ao conteúdo, já foi metade da sala, aí até você passar os exercícios e o conteúdo, parece que passa muito rápido, a gente perde muito tempo em pequenas coisas. Então o respeito que o André falou é o principal, a gente precisa de mais respeitos nas escolas e integrar novos valores. Para que possa existir essa educação transformacional, essa educação do futuro. Eu quero agradecer muito a participação de vocês e eu desejo fortemente que toda essa educação ela possa existir em um futuro breve para as nossas crianças, para os nossos jovens e para nós enquanto adultos que temos essa percepção que precisamos estar em constante desenvolvimento. Então nós, mesmo que líderes e mesmo que professores, também somos eternos alunos. E para vocês que estiveram com a gente aqui no nosso episódio, foi um prazer ter vocês aqui e tanto o Capitão André quanto a Jéssica trouxeram a importância da comunicação para transformar a nossa educação, complementando com todas as outras habilidades que os nossos jovens podem adquirir. Então, se você é aqui da unidade de São Carlos, eu te faço esse convite. Venha conhecer a Vox 2U e adquirir essa transformação na sua carreira profissional e também na sua vida profissional e pessoal também. Um abraço e até o próximo Voxcast.